Perdemos 2 minutos. Tá, enfim, gravando. Então, a nossa primeira aula é biologia celular, é basicamente a base aí da biologia, que a gente estuda biologia numa construção do conhecimento, indo da menor complexidade até a maior complexidade, que seria a ecologia, os estudos populacionais, que abrangem um número grande de organismos, abrange o ecossistema e todas essas interações ecológicas. Então, praticamente será a nossa última aula. Hoje a gente vai falar sobre a célula, que é a unidade funcional de todos os seres vivos celulares. Ok? Antes disso, a gente precisa falar umas coisinhas bem rápidas, umas definições e umas contraposições de organismos unicelulares e organismos pluricelulares. Unicelular é aquele organismo que tem uma única célula como seu próprio o organismo como um todo. Pluricelulares, ele tem uma aglomeração de células e, normalmente, ele tem formação de tecidos e especialização celular. Como eu já falei, a célula ela é a unidade funcional, tanto para os seres vivos unicelulares, tanto para os pluricelulares ou multicelulares. É sinônimo, galera, não tem diferença nenhuma em pluri e multicelular. Há ainda a divisão de organismos procariotos e eucariotos. Procariotos são organismos mais basais, ou seja, eles são mais antigos e menos complexos. Isso não significa que eles são menos evoluídos. E há os organismos eucariotos, que são organismos aí mais complexos, têm um maior número de organelas especializadas e com funções especializadas. E mais que isso, ele tem a carioteca, que é aquela membranazinha que envolve o material genético em um núcleo. O procarioto, ele não tem isso, ele tem o material genético disperso no citoplasma dele, ok? Algumas células e organismos, eles são definidos como heterotróficos e autotróficos. O que é isso? O organismo heterotrófico é aquele que não tem a capacidade de produzir moléculas, biocarboidratos, por exemplo, a glicose, que é utilizado nos processos metabólicos. A glicose, ela é o principal ingrediente para o metabolismo celular, para a respiração celular lá na mitocôndria, por exemplo. Os heterotróficos, eles precisam de fonte externa para suprir esses nutrientes, né? Os autotróficos, que aqui está representado pelas plantas, são aqueles organismos que detêm algumas organelas e algumas substâncias que têm a capacidade de produzir a glicose, através da fotossíntese ou da quimiossíntese, tá? Como o caso das plantas e de algumas bactérias quimiosintetizantes. Ok? Aqui a gente chega numa imagem que é denominada de níveis de organização dos seres vivos. Deixa eu puxar minha caneta. Partindo da menor partícula, que neste caso é o átomo, indo até o nível mais complexo dos seres vivos, que é a biosfera, que engloba os fatores bióticos e abióticos do meio, os vários tipos de ecossistema, os vários tipos de hábitats com os inúmeros tipos de espécies diferentes de animais, plantas, micro-organismos e etc. Aí, uma coisa interessante a gente vai estudar aqui, ó, galera, tá? A gente vai estudar essa partezinha hoje. Os vários diferentes átomos, por exemplo, o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio, nitrogênio, qualquer elemento que vá formar uma molécula, ele é, antes disso, um átomo. A aglomeração de átomos, ele vai formar uma molécula. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma molécula, né, que a gente pode considerar um H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio. São compostos por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. As várias moléculas, elas formam as organelas celulares quando o organismo ele tem inúmeras organelas. E as organelas, elas compõem uma célula, tá? E a célula compõe o tecido e assim sucessivamente em todo esse nível organizacional que a gente vai explorar ao longo das nossas 6 aulas aqui de biologia. Hoje a gente vai parar aqui na célula, ok? Então, a gente chega nesse tiozinho bonito aqui, que é a célula. Isso é uma célula animal, é uma célula procariótica, porque ela tem um núcleo delimitado aqui. Só que a célula, seja procariota ou eucariota, ela tem algumas características que conferem a ela uma eficiência celular. O que isso quer dizer? Que conferem a ela a capacidade de ser um mecanismo, de ter um metabolismo e ter uma reprodução.
né? Ser um organismo vivo. Aqui eu pontuei as principais características. A presença de água, que confere um fácil fluxo de substâncias dentro da célula, a compartimentação, que isola processos metabólicos, por exemplo, a respiração celular só acontece na mitocôndria, a duplicação do DNA só acontece no núcleo, né? A síntese de algumas substâncias, de algumas enzimas específicas só acontece nos lisossomos. Nos lisossomos não, perdão, no complexo, ai meu Deus, no retículo endoplasmático rugoso. A presença de material genético na célula é importante porque ele detém toda a informação genética, as receitinhas para fazer as proteínas, para fazer tudo que a célula precisa, as enzimas, galera, que são proteínas catalisadoras que aceleram reações. Sem enzimas, a célula não conseguia sequer duplicar o seu DNA em questão de milésimos de segundo. Além disso, a célula, ela tem um sistema de economia. Ela só produz aquilo que ela precisa, porque para produzir qualquer coisa demanda de energia. Na célula, a energia é o ATP, a adenosina trifosfato. Então, isso acaba, a célula gasta muita energia para produzir ATP, e para produzir ATP, ela gasta ATP. Parece um paradoxo, mas isso é real, tá? Então, a célula, ela precisa ter uma economia para não acabar tendo uma deficiência nutricional, porque ela produz coisas sem necessidade. E, por fim, a interação com o meio, seja no organismo unicelular ou pluricelular, a interação com o meio, ela faz muita diferença numa célula. Por quê? Porque as células, elas precisam ter primeiro, no organismo unicelular, ter saber o meio em que ela está suspensa, se é um meio favorável à sua reprodução, se há alimento ali, se ela está no organismo multicelular, em que tipo celular essa célula é, a questão de transportes intercelulares e as outras características, tá? Então, esses pontinhos aqui, ó, são as principais características que conferem a eficiência celular, ok? Seja para o organismo procarioto ou para um eucarioto, dependendo da complexidade desse organismo, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a composição química da célula. A célula é composta por dois grandes grupos de substâncias. As substâncias inorgânicas, que entra a água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas, que entra a questão das biomoléculas, tá? Que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos. A água, aqui eu coloquei, ó, uma coisa interessante. Eu não vou explicar muito bem detalhado, porque eu expliquei aqui, ó, tá? Eu coloquei um textinho para vocês lerem, e aqui tem tudo que vocês precisam, tudo não, né? Uma parte, assim, para vocês darem um grande passo para estudar e buscar um pouco mais sobre a importância da água na célula e a importância biológica dos íons inorgânicos dentro de uma célula, tá? Mas a água, como eu já mencionei para vocês, a água ela representa aí grande parte da célula, a célula possui um alto teor de água, e a água, ela age, ela é importante no sentido de que, primeiro, ela é um solvente universal, a maior parte das substâncias são solúveis em água. A água, ela auxilia no processo de catalisação de algumas reações químicas. As enzimas, elas só funcionam em meio aquoso. Inclusive, há um tipo de quebra chamada de hidrólise, que é a quebra, né, uma reação química que libera água. A água, ela permite o fluxo de substâncias, a facilidade na distribuição de substâncias, tanto dentro da célula como entre células. A água, ela auxilia no processo de controle de temperatura, e ela age como um lubrificante em algumas estruturas do corpo, como nas articulações sinoviais, nos processos lacrimais, nas glândulas lacrimais, na saliva. Então, ela tem uma importância enorme relacionada tanto na célula quanto para o organismo como um todo. Aí, os íons, né? Que aqui está sais minerais e que eu coloquei íons. Ai, Leonardo, como assim? Porque os sais minerais, eles são sais na forma sólida. Suspensos em água, eles são íons inorgânicos, tá? Então, eles têm os cátions e os ânions. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês darem uma olhada, né? E eles têm algumas importâncias biológicas, como, por exemplo, o cálcio, ele é um componente importante do esqueleto ósseo dos cordados.
O ferro, ele está presente aí principalmente na hemoglobina, no sangue. O fosfato, ele está presente ali tanto no ATP quanto nas bases nos nucleotídeos. Então, os íons inorgânicos, eles são componentes importantíssimos das células. Ok. Agora a gente entra nas partes mais complexas da composição da célula, que são as substâncias orgânicas, que são substâncias que elas são um pouco mais complexas, como eu já mencionei, e elas têm muita energia. Quando quebradas, essas substâncias, elas liberam muita energia. E por isso que a célula precisa ser composta por ela, porque a célula demanda de energia. Então, o primeiro delas é os carboidratos, que são os açúcares. É a lactose, a glicose, a frutose, e a maior parte das oses, o glicogênio, a celulose, tá? Eles são moléculas constituídas por monômeros, né, que é a menor unidade, de monossacarídeos, tá? Sacarídeos de açúcar, mono de um. Os vários monossacarídeos agrupados formam os polissacarídeos. A celulose é um polissacarídeo. O glicogênio é um polissacarídeo. A glicose, ela é um monossacarídeo, porque ela é somente uma... Ai, mordi a língua. Ela é somente uma molécula de glicose, tá? Aqui, ó, a lactose, ela é duas moléculas de monossacarídeo, uma de galactose e uma de glicose. Mas como que essas moléculas se unem? Os vários monossacarídeos, eles se unem através da ligação glicosídica, que é uma ligação onde ocorre a perca de uma água para o meio e a junção de duas moléculas de monossacarídeos. Aqui é um exemplo de hidrólise. Ele liberou uma água ali, ok? O mesmo vai acontecer para as proteínas e para as ligações fosfodiester que acontece lá nos nucleotídeos, tá? Eles vão se unir e para eles se unir, eles vão perder parte de elemento, que eles não conseguem se estabilizar aqui. Vocês sabem, ontem vocês viram em química, que existe a camada de valência, a regra do octeto, que vale para a maior parte dos elementos, e que os elementos, eles sempre permanecem e respeitam a regra do octeto, com exceção ao hidrogênio. Então, os elementos, eles não ficam ali balangando no meio aquoso. Ai, como é que é a palavra? Agora me fugiu. Instáveis, né? Eles sempre vão apresentar estabilidade, ou seja, eles vão apresentar todos os elétrons completos ali. Então, para que essa molécula se junte com essa, eles vão ter que perder elétron, né? Parte dos elétrons, para que eles consigam compartilhar alguns outros elétrons. E é o que acontece aqui. Beleza. Aqui uma coisa legal, os carboidratos, eles possuem a fórmula empírica, uma fórmula genérica de CnH2nOn. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ter o dobro de número de hidrogênio relacionado ao número de carbono e oxigênio. Ele vai ter, se ele tem 5 carbonos, ele vai ter 5 oxigênios. E se ele tem 5 carbonos e 5 oxigênios, logicamente ele terá 10 hidrogênios. Assim para qualquer outro tipo de número. Sempre vai respeitar essa regra, Leonardo, com exceção desse caso aqui, ó, que é as pentoses que estão associadas aos ácidos nucleicos, que são a desoxirribose e a ribose. Percebam aqui, ó, a ribose, ela está presente no RNA. O que é o RNA? Ácido ribonucleico. O que é o DNA? Ácido desoxirribonucleico. No RNA, a gente tem 5 carbonos, 5 oxigênios e 10 hidrogênios. Aqui a gente está vendo. A desoxirribose, ela difere porque ela acabou perdendo um oxigênio. Então, ela vai ficar C5H10O4. É uma molécula que apresenta estabilidade e ela está presente nos nucleotídeos do DNA. Eu posso encontrar uma desoxirribose no RNA? Não. Assim como você não vai encontrar uma ribose no DNA, ok? Tá. Beleza. Exemplos de carboidratos. Eu tenho carboidratos de acordo com a função biológica que ele exerce. Ele pode ser de reserva energética, como o amido nas plantas e o glicogênio nos animais e nos fungos. Eu tenho estrutural, como a celulose, que fica na parede celular das plantas, e a quitina, que não é a queratina, que ela fica no exoesqueleto dos artrópodes. E eu tenho outros tipos de carboidratos especiais, que é as pentoses associadas aos nucleotídeos. Beleza. Opa, minha nossa, tem um grito aqui. Proteínas. Proteínas, elas vão, assim como
como os carboidratos, elas são formadas por vários tijolinhos. Esses tijolinhos são os aminoácidos, que são esses carinhas aqui, ó, que é um radical. Galera, isso aqui eu tô explicando por luxo, mas vocês aprendem lá em Química Orgânica. Inclusive, quem tá no terceirão já aprendeu. Um aminoácido ele é composto por um agrupamento amina, que é uma função orgânica, e um ácido carboxílico, que é outra função orgânica. Por isso, aminoácido. Olha só que lógico. Se é um aminoácido, ele tem um grupo amina e tem um grupo carboxílico, ok? Beleza. Vários aminoácidos, um atrás do outro, vão formar as proteínas, tá? E para que isso aconteça, também precisa ter uma ligação entre cada aminoácido, que é a ligação peptídica. Que, olha, gente, é a mesma coisa aqui, ó, que acontece ali na ligação glicosídica. Vai juntar aqui, vai perder um O, vai perder um H2O para o meio, olha que lindo aqui, ó, e ele vai juntar ali, ó. Sempre o grupo carboxílico vai se ligar ao grupo amina. Nunca vai ter a região carboxílica ligada com a região carboxílica. Sempre vai ser oposta. É como se eles andassem em fila indiana. A cabeça nunca vai se ligar com a cabeça, ela vai se ligar sempre com a região posterior. Beleza? Ok. Galera, existem mais de 300 tipos de aminoácidos, mas existem 20 aminoácidos que são aminoácidos proteicos. Que são os aminoácidos que compõem as proteínas. Nossa, Leonardo, mas eu já ouvi falar que as proteínas, elas são as biomoléculas mais abundantes no mundo, né? Como que é tão abundante se só tem 20 tipos de aminoácido? As várias combinações e sequências desses aminoácidos conferem as quase que infinitas combinações de possíveis moléculas, tá? Então, a gente tem 20 aminoácidos, mas eu posso ter uma proteína que tem 2 bilhões de sequências de aminoácidos. Pode ser do mesmo, pode ter os 20 aminoácidos, pode ter só 3, pode ter 5, dependendo da proteína que a gente está falando, tá? Onde as proteínas estão presentes? Em tudo, gente. As proteínas estão presentes ali, ó, no transporte, como a hemoglobina, que é a proteína, é uma estrutura que está no sangue que leva o CO2 e o oxigênio. A gente tem estruturais, que é o colágeno e a elastina, a queratina também, hormonais, a insulina, a prolactina, as proteínas contráteis, que estão lá nas fibras musculares, que é a actina e a miosina. Eu tenho proteínas nutricionais, tem proteína, e tem o maior número de proteínas que existem, que são as enzimas. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Vocês têm que ter muita ciência disso, ok? As enzimas, galera, elas são proteínas catalíticas. O que isso quer dizer? Elas aceleram as reações. Imaginem que daqui onde eu tô, em Palotina, seja 1.000 quilômetros até São Paulo, tá? Para eu ir andando até São Paulo, 1.000 quilômetros, levaria 15 dias. Né? Aí existe o avião, que eu chego lá em 50 minutos. O avião seria minha enzima, porque ele aceleraria essa reação, ok? Se essa reação acontecesse de forma natural, ela ia demorar muito mais do que ela demoraria acontecendo através de uma catalisação por uma enzima, tá? Coisas importantes para vocês saberem das enzimas. As enzimas, elas têm temperaturas ótimas para agir, e também pH ótimo. O que é o pH? É a quantidade de íons de hidrogênio disperso no meio aquoso, tá? Pode ser um meio aquoso ácido ou meio aquoso básico. Se é um meio aquoso ácido, ele vai ter mais íons H+. Se ele é um meio aquoso básico, ele vai ter mais íons OH-, tá? E as enzimas, elas funcionam no modelo chave-fechadura. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma enzima, ela é específica para cada substrato. O que é substrato? Qualquer tipo de substância que ela pode catalisar. A enzima que catalisa a lactose, ela não catalisa a celulose. A enzima que catalisa a celulose não catalisa a quitina.
tá? E assim sucessivamente. Há enzimas que elas são mais genéricas, elas conseguem catalisar, quebrar, né, degradar mais substâncias se comparadas a outras. Mas, no geral, ela é chave fechadora, ou seja, essa enzima ela se encaixa aqui perfeitamente, ok? Pode ocorrer de inibição proteica, pode ocorrer da desnaturação da enzima porque ela está num pH muito alto ou muito baixo, ou numa temperatura muito alta ou muito baixa, e todos esses fatores. Como que vocês vão saber? Vocês vão ter que pesquisar em casa. Pode aqui no vestibular? Certeza, tá? Beleza. Proteínas foi ótimo, lindo. Aí a gente chega nos lipídios. Os lipídios, galera, é um paraíso das biomoléculas, porque eles não têm todas essas informações que a gente teve de carboidratos e proteínas. E ácidos nucleicos que a gente já vai falar. A única característica deles é que essas substâncias todas que são consideradas lipídios, elas são insolúveis em água. O que isso quer dizer? Elas não são solúveis, ou seja, elas não se dissolvem em água. Isso é uma substância insolúvel em água, ok? Aí, a gente tem os lipídios presentes onde? Na parede celular, na parede celular, nas membranas, deixa eu ver onde mais. A gente tem lipídios como esteroides, que são os hormônios, na produção de hormônios, testosterona, progesterona, estrogênio. Deixa eu ver no que mais. A gente tem os lipídios como reserva energética, os fosfolipídios, né, que são os de membrana. E aqui uma coisa interessante de lipídios é a questão de ácidos graxos, saturados e insaturados. Os lipídios, basicamente, eles são ácidos graxos mais alguma coisa. Pode ser um glicerol, pode ser um fosfato, pode ser vai ter álcool, perdão, vai ter o ácido graxo mais o álcool e pode ter mais alguma coisa. Que daí vai ser glicolipídio, fosfolipídio, deixa eu ver o que mais. Não lembro. Mas pode ter vários tipos de lipídios. O que acontece quando é uma gordura saturada? É quando essa gordura, ela tem dupla ligação com oxigênio aqui, ó. Reparem que nessa aqui, ó, ele é retinho, ele não tem dupla ligação nenhuma. Quando ele tem dupla ligação, ele dá essa quebrada na pernazinha. Então, ele vai ter essa perninha aqui, ó, como se ele tivesse quebrado. Isso é um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado, ok? Insaturado, saturado. Aí aqui eu exemplificando na escrita da fórmula química. Aqui eu tenho uma dupla ligação e ele quebrou a perninha para o lado. Beleza? Agora nunca mais confunde os lipídios com carboidratos. Lembra que lipídio é gordura. Lipídio, gordura, carboidrato, açúcar. Ok? Aí a gente chega nos ácidos nucleicos, que eles estão presentes onde? No núcleo celular. São os famigerados RNA e DNA, tá? Que são essas duas moléculas bonitinhas. O DNA, essa fita linda aqui, ó, dupla hélice, já entreguei tudo. Essa fita dupla hélice com pareamento de bases, e o RNA com essa fita simples aqui, ó. Aí a gente tem o nucleotídeo, que é o quê? É o tijolinho básico que forma o ácido nucleico, assim como o monossacarídeo é para o carboidrato e o nucleotídeo não, o aminoácido é para a proteína, tá? O nucleotídeo ele é formado pela pentose, que a gente já viu que pode ser desoxirribose ou a ribose, uma base nitrogenada, que pode ser citosina, guanina, adenina, uracila ou timina, dependendo do que a gente está falando, se é DNA ou RNA, e um grupo fosfato, tá? Porque a união entre os vários nucleotídeos para formar a molécula de DNA ou RNA, ele é unido pelo grupo fosfatinho aqui, ó. Por quê? Porque no DNA, as bases nitrogenadas, elas vão fazer o pareamento de base, que vocês viram ontem na aula de química, que o pareamento de bases, ele acontece por uma ponte de hidrogênio, que é uma ligação covalente não bem fraca, mas mais fraca se comparada à ligação covalente normal, tá? Mas o pareamento de base só vai acontecer no DNA, que é onde tem a dupla hélice.
ok? Aí aqui a gente tem as bases nitrogenadas presentes no RNA, que é a citosina, a guanina, a adenina e a uracila, e no DNA, a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Macete para lembrar, no DNA, Gal, Costa, o G sempre vai parear com o C e o C vai parear com o C. Então, a guanina pareia com a citosina. É a Gal Costa. A adenina, ela sempre vai parear com a timina no DNA. Então, é o Agnaldo Timóteo. Se tem U na base, não é DNA, é RNA. Não tem uracila no DNA, galera. Tá? Aí vocês vão falar, ai, mas eu já vi que tem a questão dos primers lá na duplicação do DNA. Se acalme, galera. Na duplicação do DNA é uma coisa e esse primer vai ser substituído. E se tiver uma uracila nesse primer, que é um iniciador de duplicação, ele vai ser substituído, tá? Mas isso é uma coisa para outra aula, não se descabelem. E no RNA vai ter a Gal Costa, vai ter a guanina e a citosina e vai ter a Andressa Urach, tá? Isso eu que inventei, porque não tinha nenhum nome para colocar no AU, mas é Andressa Urach, dá para lembrar, tá? Ai, gente. Mas enfim, lembrem disso, lembrem-se de mim. Beleza? Funções dessas moléculazinhas. O nosso tiozinho chamado DNA, ele tem a função de armazenar todas as informações genéticas. Todas as informações genéticas, Leonardo, depende de qual organismo a gente está falando. Se a gente está falando de bactérias, a bactéria ela tem um material genético auxiliar que é o plasmídio. Então, ele não tem todas as informações genéticas aqui no DNA. Mas em organismos eucariotos desprovidos de plasmídio, toda a informação genética está nesse tiozinho bonitinho aqui, ó, tá? E o RNA, o que esse moço faz? O RNA, ele faz a síntese proteica, ele tem as receitinhas para fazer todas as proteínas e lindamente trabalhar ali na síntese proteica, ok? Deixa eu ver o que vocês falaram no grupo. Ah, o João perguntou dos lipídios aqui, ó. A saturada é esta aqui, ó. Ela saturou, ela tem uma ligação dupla aqui, ó. A insaturada, ela não saturou, ela tá boazinha aqui, ó, tá? Aí, olha que legal, ai que lindo que ficou isso. Aqui a gente chega na parte de tipos celulares, existem 3 tipos básicos. O tipo de célula procariótica e o tipo de célula eucariótica. Como célula procariótica, a gente tem a bactéria e a árquea, que é um tipo de bactéria menos basal, tá? Um pouco mais complexa se comparada com as bactérias comuns, normais, né? Não comuns. Então, a célula procariótica, ela é uma célula mais simples, ela não tem tantas organelas, na verdade, ela só tem ribossomos, ela não tem outras organelas mais especializadas. Algumas bactérias aeróbicas têm mitocôndria, outras não têm. Depende da bactéria. Algumas árqueas têm mitocôndria, outras não. Elas não têm carioteca, elas têm algumas estruturas diferentes da célula dos eucariotos, tá? Os eucariotos, eles têm 2 grandes tipos, a célula animal e a célula vegetal, tá? Comumente, vocês vão ver a célula vegetal meio quadrada, né? Mas não quer dizer que as células vegetais sejam quadradas. Quer dizer que as células vegetais, elas possuem parede celular celulósica, composta por celulose, mas nem sempre elas vão ter essa forma geométrica bem definida, tá? Diferenças. Estruturas. Algumas têm a célula animal, tem estruturas que a célula vegetal tem, e a célula vegetal tem estruturas que a célula animal não tem. Principal delas, célula vegetal tem cloroplasto, célula vegetal animal não tem cloroplasto. Célula animal tem centríolos, célula vegetal não tem centríolos, tá? A gente vai ver isso mais especificamente, tá? Aí, aqui, ó, galera, eu coloquei para vocês as principais características dentro de uma célula procariótica, de uma bactéria, tá? Aqui está explicando todas as características. Atento a vocês para o plasmídio, que é o material genético complementar da bactéria, que acontece troca desse material através de conjugação bacteriana, então dê uma atenção maior para isso, ok?
As fímbrilas aqui, ó, ou pilos, como está indicado aqui na imagem, elas não são cílios, galera, elas são estruturas para adesão, ou seja, uma bactéria que precisa aderir a um substrato, ela vai aderir através dessas estruturas, tá? É como se fosse, não vou falar ventosa, porque vocês vão achar que são ventosa. Elas são, ai, meu pai do céu, sabe aquelas bolinhas que é cheio de trequinho, assim, de tipo espinhozinhos bem mole que se tu joga na parede, elas grudam, porque elas são gosmenta? É isso, tá? Ok. Pamela, o que exatamente? Responde aí enquanto eu termino de falar. Então, ela acaba. É uma estrutura de adesão. Aí tem, deixa eu ver o que mais aqui é exclusivo. O mesossomo está explicado aqui, e as outras, e as outras, os outros componentes celulares, tá bom? Então, isso vocês vão dar uma olhadinha depois, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Aí a gente chega na célula animal, que ela é bonitinha, que elas têm várias, olha quantas estruturas, gente, quantas organelas específicas. É, e ela tem todas essas aqui, ó, 14 estruturas, indo desde a membrana até o citosol, que é o citoplasma, o citoesqueleto, o retículo endoplasmático, o núcleo, o nucleolo, o centríolo, os vacúolos e etc. Tá? Tudo isso tem na célula animal. Algumas dessas organelas vão ser compartilhadas numa célula vegetal, mas haverão estruturas que são exclusivas de uma célula animal, bem como há estruturas exclusivas de uma célula vegetal, ok? Deixa eu ver, Pamela, sobre bactérias tão específico assim. Sim, Pamela, principalmente sobre a questão de conjugação bacteriana. Não vai cair. O que é o pilo? A pili, sabe? Isso dificilmente cai, porque é muito simples. Mas vai cair coisas relacionadas à estrutura, falar, é uma bactéria que se adere através de estrutura tal, ela pode, uma bactéria que detém uma tal estrutura, que substrato ela pode viver, não sei o que, onde ela pode parasitar, coisas assim. Ou pedir para explicar o processo de conjugação bacteriana. Então, assim, vai ter um nível de complexidade um pouco maior do que para que serve tal coisa. Isso, nossa, nunca vão pedir no vestibular, para que serve tal coisa, tá? Mas não é um bicho assim, ó, meu Deus do céu, que impossível. Tá? É só dar uma estudada e saber. Se você souber que o Pilus é para adesão e não para movimentação, e não é um cílios, por exemplo, tá ótimo. Porque daí, se cair alguma coisa relacionada a essa estrutura, tu vai saber que não é para locomoção. Tu já vai saber que é para outra função que não seja locomoção. Isso tá ótimo. Vida que segue, fé em Deus que ele é justo. Aí, beleza, vamos falar um pouco sobre a membrana, tá? Galera, eu não vou conseguir, ó, no meu slide eu vou mostrar para vocês como é que é. Tem aqui, ó, tudo explicadinho sobre os transportes, sobre as estruturas, olha que lindo, né? Cada estrutura explicadinho, mas eu vou passar esse slide igual o vento, assim, sabe? É igual o salário, vocês só vão ver ele passando na frente. Porque, infelizmente, eu não tenho tempo de explicar. Eu vou passar tudo isso, atentar para alguns slides que são muito importantes, para que eu explique, mas vocês vão lê-los em casa. E eu vou ficar nessa partezinha aqui, ó, tá, galera? Que é a partezinha onde tem as estruturas que uma célula tem e outra não tem. E aqui eu resumi as funções delas. Então, vocês estão no céu com essa tabelinha aqui, tá? Eu me baseei numa tabela que eu achei na internet, só que a tabela ela não era completa, então eu adicionei muito mais estrutura, tá? A tabela que eu vi, ela tinha 10 estruturas, então eu não achei justo usá-la. Eu adicionei todas as estruturas que eu citei ao longo da aula. E a gente precisa chegar em divisão celular, tá bom? Por isso que a gente não vai falar detalhadamente sobre cada estrutura, ok? Mas, isso, Cauane, eu vou disponibilizar para vocês. Mas vocês terão acesso ao slide e a minha consulta lá no WhatsApp, ou sessão espírita, ou nos sonhos, qualquer um dos lugares eu atendo, ok? Voltando aqui. A membrana, gente, a membrana, olha que linda essa membrana, né? Normalmente a gente fazia uma membrana celular, só uma voltinha ali, desenhava uma estrutura bem ruinzinha lá dentro e achava que estava arrasando. Mas olha isso, gente, pelo amor de Deus. Olha que linda, é mais lindo que a foto da Kylie Jenner, sabe? Porque ela demonstra uma complexidade estrutural imensa, né?
E aqui a gente tem várias estruturas. A gente tem proteínas, a gente tem glicoproteínas, que são proteínas associadas a carboidratos, carboidratos específicos, a gente tem o tal do glicocálix, a gente tem lipídios, a gente tem as coisas mais emblemáticas, não, mais visíveis aqui, que são os fosfolipídios. O que é isso? É um lipídio aqui, que ele é unido a um grupo fosfato. Por que ele é unido ao grupo fosfato? Se vocês olharem a membrana plasmática, ela é uma bicamada lipídica. Por quê? Porque essa conformação de bicamada lipídica, ela confere uma permeabilidade seletiva. O que é isso? Eu seleciono o que entra e o que sai da célula. Não vai entrar qualquer coisa. Está achando que é bagunça? Claro que não. Membrana, ela é certinha. Só vai entrar o que a célula precisa, só vai sair o que a célula quer que saia. Por quê? Porque essa conformação de permeabilidade seletiva garante isso. Os fosfolipídios, eles têm o que a gente chama ele é uma estrutura anfipática. Ou seja, ele tem um lado polar. O que é esse polar? Que gosta de água, e o lado apolar que não gosta de água, que é hidrofóbica. Polar, hidrofóbica, polar. Ai, meu Deus. Peraí, hidrofóbica, hidrofílica, e apolar, hidrofóbica, tá? Gosta de água, não gosta de água. A cabecinha do fosfolipídio aqui, ó, do fosfolipídio, essa bolinha amarela, ela é polar. Então, ela sempre vai ficar virada para o lado onde tem água. A água do meio extracelular, a água do meio intracelular, ok? As camadas apolares, elas vão ficar viradas para dentro, tá? Como se elas estivessem protegidas ali da água. Então, ela vai ter essas proteínas canais e as várias proteínas que vão regular o que entra e o que sai dessa célula, tá? Por que isso? Porque a célula precisa estar num ambiente muito aquoso, porque a gente precisa desse fluxo de troca de substâncias, e para evitar que perca água para o meio, perca nutriente para o meio, ou absorva muita água ou perca muita água, a célula precisa ter essa permeabilidade, ok? Ai, meu pai. Então, aqui eu coloquei um textinho muito bonitinho para vocês, tá? Explicando tudo que eu falei. E aí tem uma questão que é o glicocálix, que eu coloquei aqui embaixo. Que o glicocálix é como se fosse isso aqui, ele é literalmente forma uma estrutura semelhante ao cálice, que é um cálice, aliás, que é uma estrutura de açúcar, né? Por isso glico de glicose, cálix de cálice. Que ele faz o reconhecimento celular. O que é o reconhecimento celular? Ele vai reconhecer substâncias tóxicas, substâncias que a célula precisa, substâncias que outra célula mandou para o meio para transporte celular. Então, ele é reconhecimento. Ele é como se fosse o porteiro da membrana, ok? Então, ele vai reconhecer o que entra e o que sai. Se não tiver o nome na lista, galera, não entra. Tá? Se não tiver a pulseirinha ali, ou se o glicocálix não viu a pulseirinha, não vai entrar para dentro da célula, ok? Ou se o glicocálix viu que chegou um ser ali sem porte de arma que está armado, ele vai mandar ali os homens em cima desse ser, tá? Então ele vai mandar estruturas e enzimas para acabar com aquela substância, ok? Eu estou usando umas analogias aqui, nossa senhora. Mas enfim, obrigado, Bruna. Amanda, nessa aula agora não vai ter chamada, só vai ter chamada na aula de geografia, ok? Deixa eu ver. Andressa, sim, só os VIP entram. Emanuele. Tá, o que você precisa que explica, Emanuele? Então, professor, no geral, assim, eu nunca entendi muito sobre a célula. Eu fiquei em dúvida, até tem umas perguntas que parecem muito besta. Tipo, quando você diz célula animal, você não está se retratando a nossa célula, né? Só animais mesmo. Não, a gente é um animal também. Então, esse tipo de célula animal entra como a nossa também, certo? Assim, ó, vocês têm que entender que esse tipo de célula que eu apresentei para vocês, ele não é o único tipo de célula que existe. Mas as estruturas presentes nessa célula genérica que eu mostrei, ela corresponde a uma estrutura de célula de organismos animais. A gente fala célula animal
porque é célula animal. Mas ela vai estar presente nos protozoários também, tá? Que não são animais, são protozoários. Mas essas células estão presentes em nós também. Como assim essa célula, Leonardo? As estruturas que são exclusivas desse tipo de célula... essas estruturas só um pouquinho, deixa eu só olhar aqui que meu orientador já... Perdi uma vaga, né? Mas enfim. Voltando. Essas estruturas, elas estão presentes em todos os tipos celulares nos animais, seja nos animais menos complexos até os animais mais complexos como nós, tá? E as células das plantas, elas só não vão ocorrer nos animais. Não quer dizer que todas as células da planta sejam quadradinha com o núcleo aqui, o cloroplasto aqui. Ela vai ter tipos celulares diferentes. Só que as estruturas que compõem aquelas células serão as mesmas para todos os tipos celulares. Umas células vão ter mais mitocôndrias do que as outras, como, por exemplo, nos animais, células musculares, elas têm muito mais mitocôndria do que uma célula nervosa, né? Ou uma célula adiposa, porque ela demanda de mais respiração celular. Mas isso vai se alterando dependendo do tipo celular que a gente está falando. Ok? Mas essas células que eu estou apresentando para vocês são genéricas. O que é uma célula genérica? É uma célula que ela explica a estrutura de forma geral do grupo que a gente está falando. A membrana plasmática, ela é nessa conformação para todos os tipos celulares, tá? Todos os tipos de membrana, eles são uma bicamada lipídica, o que vai mudar o tipo de proteína que tem para fazer o reconhecimento, o tipo de lipídio que tem ali e etc, ok? Vai ter particularidades de grupo. Deixa eu ver Certo, aqui. então dependendo do lugar que ela tá, ela vai ter mais de uma coisa e menos da outra, basicamente isso. Depende do que a região Exatamente. precisa. Tudo bem. Isso. Por exemplo, uma célula nervosa, ela tem uma morfologia, uma forma diferente de uma célula muscular, que é diferente de uma célula óssea ou uma célula reprodutiva. Mas as estruturas presentes nessas células são as mesmas, porque elas fazem parte de uma célula animal, uma célula eucariótica animal. Nas Tudo bem. plantas, existem células do parênquima, células do esclerênquima, células do floema, células do xilema e células meristemáticas, que são de crescimento. Elas vão apresentar formas diferentes, funções diferentes, mas a estrutura vai ser a básica, tá? Então, isso não vai mudar. Deixa eu ver. Thalia perguntou... Thalia, eu vou encerrar, aí depois vocês entram de novo, tá? Para a professora não confundir. Até para vocês ir tomar água. Ou se vocês quiserem ficar, fica a critério de vocês, tá? Mas eu vou sair da chamada, ok? Ok. Partindo. Qualquer dúvida que tenham, vocês podem falar. Beleza, a membrana ela é complexa, vocês vão ter que dar uma estudada. A membrana, aqui tem um segundo slide que mostra algumas modificações na membrana, como, por exemplo, as microvelocidades. Essas microvelocidades são extensões da membrana plasmática que ela visa ter uma maior superfície de contato. Onde eu preciso ter uma maior superfície de contato nos animais? No intestino grosso e no intestino delgado, que faz a absorção dos nutrientes. Quanto maior a superfície de contato que eu tiver, mais nutrientes eu vou absorver, tá? Quanto menor a estrutura de contato, superfície de contato, menor nutrientes, tá? Eu tenho as interdigitações, que são esses, como se fossem presilhas que tem entre as células, tá? Para garantir maior adesão uma célula à outra, e também facilitar as trocas. E a gente tem esses desmossomos aqui, ó, que são, ele é um pouco mais complexo, mas eles, como se fossem placas, que eles têm vários tipos deixa eu tentar uma analogia aqui. De cordas para unir essas células, né? Imagine que eu estou amarrando e colocando vários tipos de corda ali para essas células ficarem mais unidas, tá? Então elas vão ficar mais estreitinhas ali. Vai ter menor espaço intercelular. O que é um espaço intercelular? Entre células. Um espaço intracelular é dentro da célula. Intercelular é entre as células. Um meio extracelular
é tudo que está fora da célula. Eu posso estar falando de um organismo unicelular. O espaço extracelular é o meio em que ele vive. O espaço intracelular é um meio dentro da célula dele, ok? Deixa eu ver. Mais alguma pergunta, galera? Quando você diz um meio, você faz referência a quê? O meio, por exemplo, um protozoário, ele vive imerso na água, né? A água de um rio, ele tem protozoário, de um lago tem protozoário. O meio em que um organismo unicelular vive pode ser água, pode ser o organismo de um outro ser vivo, como, por exemplo, as bactérias unicelulares que fazem parte da nossa microbiota, elas vivem na nossa pele. Então, aquele é o meio extracelular para essa bactéria. Há bactérias que parasitam o sistema digestório. O meio extracelular é o nosso sistema digestório. E assim para todos os ambientes em que esses organismos vivem. Aí, o meio extracelular de organismos multicelulares, né? Aqueles formados por várias células, é o espaço entre uma célula e outra. Você tem uma célula aqui, elas não são grudadinhas ali, todas juntas, sem nenhum espaço entre elas. É como se fosse uma construção onde tem um tijolo, uma faixa de cimento, um outro tijolo, uma faixa de cimento. Aqui embaixo vai ter outra faixa de cimento que vai unir esses outros tijolos, tá? Então, o cimento entre os tijolos seria o espaço intracelular em um organismo multicelular, ok? Entendi. Então elas basicamente trabalham juntas para formar, para fazer alguma coisa. Isso, perfeito. Aí, nesse caso, elas vão desempenhar a mesma função, porque normalmente em organismos multicelulares a diferenciação e formação de tecido, então há células específicas, células que só fazem isso, que só trabalham na movimentação, que só trabalham na produção de ossos, deixa eu, na distribuição da informação nervosa. Então, há os tipos celulares. Há organismos que não têm muito bem essa formação de tecido, como os fungos, por exemplo, são multicelulares, mas não têm formação de tecidos verdadeiros. Os poríferos, que são as esponjas do mar, são multicelulares, mas também não há formação de tecidos verdadeiros. Mas em nós, por exemplo, nós temos o tecido epitelial, o tecido muscular, tecido ósseo, tecido nervoso, e dentro desses tecidos, as células que, embora tenham as mesmas estruturas, elas têm funções diferentes. Aí, galera, chegando na parte de transportes. Eu não vou explicar cada um dos transportes para vocês, porque não tem tempo. Já é, inclusive, 7h30, falta meia hora para a gente terminar. Os transportes, a gente tem transporte passivo e transporte ativo. Qual que é a diferença, Leonardo? Passivo é aquele transporte que não utiliza... acabei de ver que eu tirei a explicação do que é um transporte passivo. Mas transporte passivo, galera, é aquilo que não há gasto de energia, ou seja, não há o consumo de ATP. Entra a osmose, que é aquela passagem de água pela membrana, tanto para o meio externo, do meio externo para o interno, quanto do meio interno para o externo. Tem a questão da difusão simples, difusão facilitada, a fagocitose, e aí a questão, além do transporte passivo, tem o transporte ativo, que é onde gasta energia para transportar. Por que eu vou precisar transportar algum tipo de substância? Porque ou eu vou precisar excretar, né, o processo de excreção celular, ou eu vou precisar de nutrientes de fora para dentro. Se eu pensar numa célula que ela é heterotrófica, que ela não tem cloroplastos e não consegue sintetizar glicose. Tudo que eu preciso vem de fora. Então, para a glicose entrar dentro da célula, ela precisa ser transportada, ou de forma passiva ou de forma ativa, tá? Dependendo do que a gente está falando. Aí, como transporte ativo, a gente tem a bomba de sódio e potássio. Essa eu acho que eu vou explicar, tá? Ó, aqui tem a osmose, para vocês darem uma olhada, ok? Que é muito simples a osmose, tá? Que é aquilo o meio mais concentrado, o que tá meu Deus, peraí. A substância ela passa do meio menos concentrado para o mais concentrado, tá? Então, se eu tenho uma região que tem muito mais sal dentro da célula e uma região que tem menos sal,
a tendência é que mais sal entre, né? Ou o oposto, dependendo do que a gente está falando. Dependendo da substância, aliás. Aí tem a questão de meio hipertônico, hipotônico, e meio isotônico, que é onde ocorre há um equilíbrio entre as substâncias. Se eu tenho 10 moléculas de Na fora, eu tenho 10 moléculas de Na dentro, tá? E assim sucessivamente, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui, ó. Aqui tá explicando a osmose, tá? O azulzinho é mais água e o vermelho é o soluto, a gente pode entender como o sódio, por exemplo. Então, a tendência é que a água ela vá do meio menos concentrado em soluto para o mais concentrado. Então, ele vai perder água para o meio, nesse caso. Ou ele pode ganhar água do meio, né? Se aqui dentro da célula é mais concentrado, a água pode entrar mais fácil dentro dessa célula, né? Que daí a questão de uma célula hipotônica é uma célula que ela tem mais soluto do que o meio externo, então ela vai puxar mais água. Uma célula hipertônica é quando ela tem uma... peraí que eu inverti. Uma hipertônica, ela quando tem muito soluto, então ela vai perder água para o meio. Quando é uma célula hipotônica, aqui no caso da hemácia, ela tem pouca concentração de solutos dentro dela. Peraí, deixa eu botar no meu carregador, meu coisa. E quando é isotônico, é quando ele tem igualzinho. Se tem 10 lá fora, tem 10 aqui dentro e ficou tudo legalzão, tá? Deixa eu ver se quiser. Tá, perfeito. Isso é a questão da osmose. Aí tem a difusão, que é a difusão simples e a difusão facilitada, que daí também está relacionado com a passagem de água, tá? Leiam aqui que está super explicativo. E a bomba de sódio e potássio, que ela é mais complexa. Que entra sódio e sai potássio. Deixa eu ver esse esquema. Sai potássio, que é o Kzinho aqui, ó, tá? E entra Na, que é o sódio aqui, ó. O sódio, ele é representado nesse hexágono e o potássio nessa forma oval aqui. Por que gasta ATP? Porque essa proteína transportadora aqui, ó, para ela fechar e abrir na outra ponta, ela precisa de uma molécula de ATP aqui, ó, e ela vai quebrar o ATP e ela vai, ó, usar uma para liberar. A mesma coisa lá fora. Quando ela libera aqui, ó, né? Quando ela usou ATP aqui e abriu lá fora, o sódio que tava aqui dentro, né? Aqui, ó, tava o sódio, ó. Veio o sódio daqui, ó, e encaixou ali. E ele foi liberado aqui, ó. Aí, nesse caso aqui, ó, como saiu o sódio, entrou o potássio que estava ali fora, porque ela já estava aberta. E o fosfato ainda ele estava aqui, ó, para conferir energia para essa proteína. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que fechar todas as regiões onde o potássio consegue se encaixar, o fosfato ele vai se desprender daqui, ó, e ele vai abrir novamente e fechar aqui, ó. Como que ocorre essa abertura e fechamento? Através da adesão à molécula de fosfato e através da soltura da molécula de fosfato. Se ele aderiu à molécula de fosfato, ele abre outra região. Se ele vai soltar a molécula de fosfato, ele precisa fechar lá fora. E nesse processo de abre e fecha, ele libera sódio para fora, e encaixa, deixa eu ver aqui, encaixa potássio, libera potássio para dentro. E assim vai indo. Aí o meio aqui fora fica mais concentrado de sódio e menos concentrado aqui dentro, e mais concentrado de potássio aqui dentro e menos concentrado lá fora. Ok? Por isso, bomba de sódio e potássio. Ela é uma bomba porque ela joga para fora e puxa para dentro, à medida que joga sódio, puxa potássio. E assim sucessivamente. Ok? É um pouco complexo, dá uma guerra aqui na cabeça, mas é só pensar que uma bomba, ela vai o quê? Sugar. Então, ela vai jogar para dentro, puxar para dentro e jogar para fora. Puxar para dentro e jogar para fora. O que ela joga para fora? Sódio. O que ela puxa? Potássio. Bomba de sódio, potássio. Ok?
Deixa eu ver. Sem problema, Marília, seja bem-vinda. Ah, que legal. Tem um macete aqui, ó. Prestem atenção que a Bruna mandou um macete, ok? Deixa eu ver. Então, Pamela, o sódio, ele está dentro, ele vai sair para fora. Ele vai sair para fora é pleonasmo. Ele vai sair. O potássio, ele está fora e entra. Depende, sim, ele pode ser fagocitado e quebrado em outra molécula que contenha sódio, ou ele pode entrar por difusão simples, difusão facilitada por outro tipo de transporte. É que, na verdade, difusão simples e facilitada, ela é mais para água. Deixa eu voltar aqui. Não, mas pode ser. Não, pode ser por outra substância. Mas a difusão é mais comum em água. O sódio ele pode entrar dentro da célula. Sim, é 3, porque olha ali o desenho da proteína. Ela tem 3 espacinhos aqui, ó, que encaixam o potássio, o sódio, e 2 espacinhos que encaixam o potássio, tá? Então seria nessa proporção, mas eu não sei se precisa saber exatamente a proporção de saída de sódio e entrada de potássio, ok? Beleza. Citoplasma, galera, é a sopinha nutricional dentro da célula. A gente vai passar, vocês vão dar uma olhadinha em casa. Aí entra a questão das organelas, né? Que é o núcleo. O núcleo, lembra que a gente está falando de célula eucariótica. Se é uma célula eucariótica, deixa eu pegar, ela tem a carioteca. Ou seja, se ela tem a carioteca, ela tem um núcleo delimitado. Então, ela tem uma porção da célula que vai ser o núcleo. Diferente de um procarioto que não tem núcleo. Ele tem um material genético disperso no citoplasma. Que material genético? O RNA e o DNA, tá? Essa bolinha aqui, ó. Aí dentro, ó, tem o núcleo e o nucleolo. O núcleo é toda a porção envolvida pela carioteca e o nucleolo é o emaranhado de DNA lá dentro, né? Os cromossomos, ok? Vesículas aqui eu tenho os vacúolos e vesículas. Lá na planta a gente tem um vacúolo maior, que é o que controla o que armazena a água. Aqui no paramécia a gente tem o vacúolo contrátil, que ele é para fazer o controle osmótico, a pressão osmótica. Por quê? Porque são animais aquáticos. Então, o animal aquático, ele tende a perder mais água para o meio tende com maior facilidade perder mais água para o meio, tá? Aí tem os lisossomos que trabalham no processo de digestão celular, que fagocitam substâncias, tá? E basicamente tem aqui as informações, deem uma olhadinha. Os retículos endoplasmáticos, galera, tem o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O liso, ele é esse aqui, ó, sem essas rugosidades, sem essas bolinhas. O que de acho são essas bolinhas? São os ribossomos, que são outro tipo de organela celular. O retículo endoplasmático liso, ele não tem associação com o ribossomo, por isso liso. E a função dele é síntese de lipídios e algumas substâncias que são inativadoras de outras substâncias tóxicas. O retículo endoplasmático rugoso, ele auxilia na produção de síntese proteica. Por quê? Porque como ele está associado aos ribossomos, os ribossomos também fazem a síntese proteica, ok? A função primordial dos ribossomos é síntese proteica, a partir de RNA, que eles são sintetizados, aliás, por tipo de RNA. Eu coloquei aqui os 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, tá? Há RNAs que são dispersos no citoplasma e RNAs que estão lá no núcleo celular, ok? Aqui tem os tipos celulares e algumas funções que eles desempenham, tá? Dão uma olhadinha nisso mais atentamente. Complexo de Golgi, ele armazena algumas substâncias e ele tem algumas funções específicas, como adicionar lipídios a alguns tipos de carboidratos. Uma função muito legal e que já caiu no vestibular é a formação do acrossomo, que é uma estrutura ali na cabeça do espermatozoide, tá? Que ele é formado só lá no retículo, no complexo de Golgi, tá?
Aí tem as mitocôndrias, que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre ela. As mitocôndrias, galera, ela é uma estrutura que, primeiro, ela tem DNA próprio. Ela é a porra toda da célula. Ela trabalha no processo de respiração celular, então ela apresenta uma conformação de dupla membrana e ela tem DNA próprio. Por quê? Porque algumas teorias evolutivas sugerem que a mitocôndria e o cloroplasto, ele tenham sido agregado às células eucarióticas através do processo de endossimbiose. Que é isso? Elas tentaram fagocitar, né? Elas eram um organismo, a mitocôndria, organismo heterotrófico e o cloroplasto autotrófico. Um outro organismo heterotrófico tentou se alimentar da mitocôndria, mas não conseguiu. E ao passar dos anos, a mitocôndria se associou a essa célula, assim como o cloroplasto para os vegetais, e acabou desempenhando funções específicas dentro dessa célula. Tá? E ao longo do tempo ela foi incorporada a essa célula, ok? E hoje em dia a mitocôndria ela realiza o processo de respiração celular. E o cloroplasto nas plantas, o processo de fotossíntese, ok? A função primordial da respiração celular é a produção de ATP, que é a adenosina trifosfato. Eu coloquei essa foto tá errada, mas enfim. Que é o combustível para a célula, que é tudo que a gente vai depender, não. Todos os processos metabólicos dependem de ATP, tá? Peraí. Não é 27/1, Gabriel? Possivelmente eu tenha errado. Ah, tá, ok. Mas enfim, beleza. Produção de ATP é uma molécula, vocês precisam saber da endossimbiose, que ela possui DNA próprio, que ela realiza respiração celular, que ela é a produtora de ATP. Um pouco mais complexo, né? Umas informações melhores, mas basicamente isso de mitocôndria, tá? Centríolos, galera, só tem nas células animais e eles participam do processo de divisão celular. São esses carinhas que vão romper a carioteca e desespiralizar os cromossomos, tá? Então, eles são muito importantes. Mas nas células vegetais a gente não tem os centríolos, mas tem outras organelas associadas ao processo de divisão celular, ok? Aí, célula vegetal, beleza, a gente já falou das estruturas, a gente não falou muito especificamente, mas vocês têm as informações ali. E a célula vegetal, vamos olhar umas estruturas específicas. Ela vai ter mitocôndria, ela vai ter complexo de Golgi, os retículos endoplasmáticos, os ribossomos, né? Vai ter o DNA, o RNA e vai ter, glioxissomo, vacúolo, cloroplasto. Como eu mencionei, ela vai ter algumas estruturas específicas, né? Primeiro, ela tem parede celular. Célula animal não tem parede celular. As bactérias também têm parede celular, mas a composição da parede celular bacteriana é diferente da composição da parede celular vegetal, que no caso dos vegetais é uma parede celular celulósica. Por que celulósica? Porque é composta por celulose, tá? Além disso, vai ter outras substâncias, como a lignina, a pectina, que são proteínas, a hemicelulose, que são outros tipos de carboidratos, né? E vai ter uma estrutura que é esse plasmodesmos aqui, ó, que como se fossem invaginações não, aberturas nessa região aqui da parede celular, que vão permitir comunicação celular entre as células que fazem parte do mesmo tecido, tá? E, além disso, facilitar o transporte de substância para outra. Imagine que a parede celular, ela confere ali uma proteção maior, porque a célula tem parede celular, mas ela também tem a membrana celular. Então, ela tem uma permeabilidade maior, ok? Mas, para que fosse mais fácil o transporte de substâncias, tem esses plasmodesmos aqui, ó, ok? O cloroplasto, galera, o cloroplasto, assim como eu mencionei, ele digamos que, ele é bem parecido com a mitocôndria, ele tem DNA próprio, ele também foi uma célula que
que sugerem a teoria da endossimbiose, que ela era um autotrófico unicelular que foi fagocitado por uma outra célula e acabou sendo inscrita ali, sendo incorporada à célula e chegando nas plantas que a gente conhece hoje, né? No cloroplasto a gente tem os tilacoides, a gente tem a lamela, a gente tem o estroma, que é como se fosse o citoplasma, a gente tem ribossomos, DNA e a gente tem amido como reserva energética, tá? Então, ele é como se fosse uma pequena célulazinha, uma célula menos complexa, mas que desempenha a função primordial para as plantas, que é a fotossíntese. Que, de forma geral, é isso aqui, ó. 6 moléculas de CO2 mais 6H2O com energia luminosa geram uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de oxigênio, de forma simplificada. Mas a fotossíntese verdadeira é essa aqui, ó. É o ciclo de Calvin, é a fase clara, é a fase escura, que a gente vai dar uma olhadinha lá em botânica, tá? Então, ela não é, gravei a fórmula genérica aqui da fotossíntese, vou tirar de letra porque eu sou o botânico. Vai, pode confiar, confia no pai, tá? Então, a fotossíntese, ela é muito mais complexa do que só essa formulazinha. É legal gravar a fórmula? É legal gravar a fórmula, mas é legal saber que existe um pouco mais de complexidade na fotossíntese. E que ela vai ocorrer onde? Lá no cloroplasto. Olha que legal, tá? Aqui vocês vão ler o que tá. Aqui vocês têm o que vocês precisam de introdução para o cloroplasto. Já passamos. Glioxissomos, galera, eles são tipos de peroxissomos, que são outros tipos de vesículas. Só que nesse caso aqui, ó, eles têm duas funções. Primeiro, eles vão fixar o gás carbônico, quando presentes nas folhas das plantas, eles vão auxiliar na fixação de gás carbônico, que é um componente essencial para a fotossíntese. Quando essas estruturas estão presentes em células, nas sementes, nos embriões das plantas, eles vão servir como reserva energética, vão ter substâncias lá que vão transformar os ácidos graxos em partículas menores para a nutrição do embrião, ok? Aqui algumas diferenças, mas bem básicas, só que eu vou pular porque a gente vai falar aqui, ó. Olha que bonita essa tabela. Ai, fiquei tão orgulhoso dessa tabela. E aí, então, a gente tem parede celular, que dá proteção, estrutura e suporte, presente nas bactérias e nas células eucarióticas vegetais. É claro, deixa eu ver que horas são, falta 10 minutos. Meu Deus. É claro, diferentes composições. A parede bacteriana a parede celular bacteriana é formada por. Ai, meu Deus, esqueci. Glicolipídios. Glicolipídios, isso. Glicolipídio tem mais uma outra. Peptídeo glicano, tá? É o nome da estrutura. Aconteceu. Tá. Que são os peptidoglicanos. Nos vegetais é a celulose e outros tipos, a pectina, a lignina e etc. A membrana celular, ela é a permeabilidade seletiva. Ela controla o que entra e o que sai. Está presente em todos os tipos celulares. O citoplasma, ele contém as organelas e algumas substâncias nutritivas para a célula. Também presente em todos os tipos celulares. Nas bactérias, a gente vai ter a nomenclatura de hialoplasma, mas é só uma diferenciação, só que é a mesma coisa, tá? O núcleo vai estar só presente nas células eucarióticas. Contém um material genético que ele é envolto pela carioteca, tá? O nucleóide, ele está presente só nas bactérias, que é a parte onde está o material genético, mas ele não é envolvido por membrana nenhuma, tá? A mitocôndria, respiração celular. Aqui, galera, eu coloquei que ela está presente nas bactérias, mas é muito difícil as bactérias que contêm mitocôndria, tá? Eu tentei colocar mais ou menos, mas ele não aceitava, porque eu fiz no Excel essa tabela, e aí não deu para colocar mais ou menos. Mas a maior parte das bactérias não tem mitocôndria. A única estrutura que as bactérias têm, a única organela, né, são os ribossomos. Algumas árqueas, que são bactérias mais complexas, elas têm algumas mitocôndrias, mas a maior parte não tem, ok?
Cloroplasto, está presente aí só nas fotos, ela faz, a função dele é a fotossíntese, está presente nas plantas. Ah, Leonardo, mas e as cianobactérias lá, que são bactérias que fazem fotossíntese? Elas são algas, tá? Algas entram no domínio das plantas, ok? Então, elas não são bactérias, embora tenham o nome cianobactérias. Váculo contrátil, está presente ali só nos animais, na célula animal. Opa, Leonardo, quer dizer que a gente tem váculo contrátil? Não. Os protozoários têm váculos contráteis, nós não temos. Porque os protozoários vivem no ambiente aquático e eles precisam desse controle osmótico. Mas, Leonardo, os peixes, eles também vivem no ambiente aquático. Eles têm váculos contráteis? Não, tá? Somente protozoários. Váculo central é isso aqui, ó. Esqueci de falar do váculo central. Ó, essa partezinha brancona aqui, ó, que ocupa a maior parte da célula, tá? Ele pode ter reserva de água e algumas outras substâncias. Proteínas, lipídios, depende do que a célula precisa. Váculo central ele está presente só nas células vegetais. Ribossomos, síntese de proteínas, galera, está presente em todas as células. Até nas células procarióticas. Retículo endoplasmático liso, o transporte e síntese de lipídios. Está presente nas células eucarióticas. O rugoso, lembra que ele tem associação com ribossomos. Então, ele vai trabalhar no transporte e na síntese de proteínas. O complexo de Golgi, na secreção celular, na produção ali do acronema do espermatozoide, na produção de algumas outras substâncias, no empacotamento de substâncias, tá? Tá presente também só nos eucariotos. Os lisossomos, digestão intracelular, eles são as vesículas que levam o que a célula não precisa para fora. Eles estão presentes somente nos animais, tá? Nas células animais. Centríolos, divisão celular, produção de cílios e flagelos em protozoários, também está presente só nas células animais. Glioxissomos, que aí é a questão da fixação do CO2 e nutrição de sementes, só presente nas células vegetais. Peroxissomos, armazenamento de enzimas, só nas células vegetais. Plasmodesmos, que são, na verdade, eles são estruturas, eles não são organelas. Facilita o transporte intercelular somente nas células vegetais. E os três aqui embaixo, somente nas células de procariotos, somente nas células bacterianas, que é a pile, o mesossomo e o plasmídio que a gente já conversou, tá? Enzo perguntou se tem a mesma função. Tem. A diferença é que o risossomo ele está associado ao retículo endoplasmático que faz Ai, mordi a língua. Que também tem a função de distribuir essas proteínas que são produzidas ali, mas os ribossomos estão dentro do núcleo, no citoplasma e em várias outras estruturas celulares, ok? Mas, basicamente, eles têm a mesma função. Falta 5 minutos. Então, beleza. Eu vou mandar... Quem perguntou? Bruna, eu vou mandar no grupo do WhatsApp e vou postar no site. Divisão celular. Eu não vou falar sobre cada fase da divisão celular, porque, infelizmente, a gente não tem tempo. Mas vocês precisam saber a diferença entre meiose e mitose. Meiose e mitose, já errei, ó. O professor começa errando, né? A mitose, ela também é conhecida como divisão equacional, tá? E a meiose, divisão reducional. O que quer dizer? A mitose, ela vai originar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Ou seja, se a célula mãe ela é 2N, ela vai acabar com duas células filhas 2N. A meiose, ela é reducional por quê? Porque ela reduz o número de cromossomos. Uma célula mãe, ela vai originar 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Se começou, é uma célula 2N, né? Ela vai terminar com 4 células N. Galera, entendam que esse N pode representar qualquer número. Se tenho 2 na frente dele, quer dizer que vai ser 2 vezes aquele número que está ali. Se eu tenho 20 cromossomos, aqui vai ser 20 cromossomos, serão 20 pares de cromossomos, né? Não, 20 cromossomos, 10 pares, tá? Aqui ele vai acabar só com
aqui ele vai acabar com o mesmo número de cromossomos. Vão ser 10 pares de cromossomos, 20 cromossomos. A meiose, ela vai reduzir. Se são 2 vezes 10, são 20 cromossomos, e ele vai acabar com cada célula tendo 10 cromossomos. Onde acontece a meiose e onde acontece a mitose? A mitose, ela acontece para qualquer tipo de reprodução celular, para a produção ali de formação de tecido, de regeneração celular. Vamos supor que eu arranquei um pedaço aqui da pele. A minha pele vai regenerar, as células elas vão se reproduzir através de mitose. Para eu ter a complementação dessas células aqui, a regeneração celular, eu preciso que essas células tenham o mesmo número de cromossomos, que senão elas não vão desempenhar a mesma função. A meiose, ela acontece exclusivamente para a produção de gametas e esporos reprodutivos nas plantas, tá? Por isso que ela vai dividir, porque quando ocorrer a fecundação, o N desse aqui vai combinar com o N do outro ser paternal e vai formar o 2N, né? Porque espera-se que que a outra célula paternal, ela tenha o mesmo número de cromossomos, que senão não pode ocorrer o cruzamento, a não ser que tenha alguma anomalia, tá? Mas vamos supor na gente. A nossa célula tem 46 cromossomos, são 2 vezes 23, então são 23 pares, 46 cromossomos. Aqui, ao final, vão ter 23, 23, 23, 23, tá? Esses 23 vão se unir através da fecundação com 23 de outro tipo de célula. Os 23 do espermatozoide vão se unir ao 23 do óvulo, formando uma célula com 46 cromossomos dispostos em 26 pares, porque são cromossomos homólogos, tá? Quando é uma célula de... Mas eu tô mordendo muito a língua, é a terceira vez. Quando é uma célula diploide, mas tem células haploides, tá? Que no caso aqui, ó, as células haploides é essa aqui, ó. Quando não tem cromossomos dispostos em pares, que são os gametas e os esporos, ok? Dúvidas, galera? Gabi, os 4 N's são 4 gametas, tá? São 4 células diferentes. Suponhamos que sejam espermatozoides. Essa célula, ela faz espermatogênese, que é a produção de espermatozoide. Ela vai gerar 4 espermatozoides aqui, ok? Respondi a Bruna, respondi a Gabi, respondi a Bruna de novo, respondi a Gabi de novo. Então, só que não é tão simples assim, tá, galera? Aqui isso aqui eu vou passar, já falei. Eu queria muito poder explicar isso aqui. Mas, enfim, eu vou tentar roubar a aula de algum professor. Fiquem atentos às aulas aí que eu vou tentar acompanhar. Se acabar mais cedo, eu taco-lhe pau nisso aqui. Que é as fases do ciclo celular, que é o que antecede a meiose e a mitose, tá? Que são as fases lá, G1, S e G2, tá? Aqui tá explicando tudo certinho, não se desesperem. Isso aqui, ó, gente, eu resumi e expliquei da forma mais fácil possível. O mesmo acontece com as fases da mitose e da meiose. São 4 fases básicas, tá? Intérfase, prófase, metáfase. Não, intérfase não é uma das 4 fases, tá? Ela é a fase que antecede. Isso aqui é a intérfase, tá? Ela começa na prófase, e prometáfase, esquece, metáfase, anáfase e telófase. Nessa sequência, galera, há provas que perguntam a sequência. Qual é a sequência? É prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Ok? E antes de tudo isso tem a intérfase, que a intérfase ocorre G1, o S e o G2. Ok, galera? Aqui eu estou explicando as fases da mitose, ó, as 4 fases. Ai, que lindo, olha que lindo. Uma mitose, lindo mesmo. Aí, aqui a meiose, tá? Explicando as fases. A meiose, ela vai ser um pouquinho mais complexa, que ela tem a meiose 1 e a meiose 2, que é isso aqui, ó. Ela acontece 2 divisões. A primeira divisão aqui, ó, e a segunda divisão aqui, ó, porque ela forma 4, tá? Então, ela vai ter meiose 1 e meiose 2. Não se desesperem, tem tudo aqui, ó. Na meiose 1, as 4 fases, e na meiose 2, as 4 fases, ok?
Eu coloquei algumas questões, mas não vai dar tempo, tá? Vocês deem uma olhada em casa e dúvidas, galera. Nossa, eu consegui terminar. Envio sim, Cláudia. Pode ficar tranquila. Se vocês não têm dúvida, vão tomar um café, vão tomar uma água e ir ao banheiro, que 8h30 começa a prova da professora Ana. A prova não, ó, loucão. A aula da professora Ana, tá? Eu vou parar a gravação, interromper.